Olá, galera, tudo bom? Hoje nós falaremos sobre a aula, o assunto período napoleônico. Um período que vai do ano de 1799 ao ano de 1815, desde a ascensão dele ao poder até a sua queda. Bom, mas vamos entender o seguinte, vamos interpretar de uma maneira melhor esse período. Vamos ver como ele chegou ao poder. Como ele chegou? Então vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos voltar à terceira fase do processo revolucionário francês. Esse processo revolucionário francês que todo mundo conhece como Revolução Francesa. Então vamos voltar ao desfecho da terceira fase do processo revolucionário francês. Estamos falando de um período entre 1795 e 1799, quando Napoleão retorna de suas grandes conquistas no continente africano e vai promover uma aliança com o Abad Sieyès, líder do grupo político do Centro. Lembrando que nessa época a França estava dividida em vários grupos políticos, entre eles jacobinos, girondinos e o Centro. Bom, a união, a aliança entre o Sieyès e Napoleão vai levar a um golpe, ao famoso golpe do 18 Brumário. Lembrando, Brumário é um mês colocado pelo novo calendário francês que seguia um calendário agrícola. O 18 Brumário equivalia a parte do mês de novembro pelo nosso calendário. Então, no 18 Brumário, novembro de 1799, ocorria um golpe que levava à ascensão do poder Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão Bonaparte subiria ao poder junto com o Abad Sieyès. Veja bem, o que nós temos agora é o chamado período napoleônico a dar-se início. Então, repare, a terceira fase leva Napoleão e Sieyès ao poder, aplicando um golpe, o chamado 18 Brumário. Após esse golpe, nós temos o início do período napoleônico e a divisão desse período em duas partes, o que nós chamamos de consulado e o que nós chamamos de império. O consulado do período de tempo entre 1799 e 1804. O império entre 1804 e 1815, entre a ascensão do poder, coroação dele através do Papa Pio VII e a queda dele na Batalha de Waterloo. Vamos fazer o seguinte agora? Vamos ver uma enquete sobre Napoleão? Vamos lá assistir. Amigo, vou fazer uma pergunta rapidinha pra você aqui. Ele não quer conquistar o mundo, mas Napoleão queria. E vamos saber se alguém está disposto a isso. Oi, amigo, rapidinho. Eu assim com essa roupa. Vem alguém na sua memória? Pirata? No momento eu não me lembro, cara, de ninguém com essa roupa. Ah, aquele cara, o francês, esqueci o nome dele. Não sei. Vou dar 3 dicas pra você. 1 era o Napoleão Bonaparte, 2 Napoleão Bonaparte, 3 Napoleão Bonaparte. Você já ouviu falar nesse cara? Napoleão Bonaparte foi um... Ele foi um general do exército francês, né, que tentou invadir a Rússia. E dominou a França por um monte de anos, tá vendo? Dizimou várias nações, criou várias opções de vida, dizimou famílias e cresceu e morreu. E você, tá preparado pra conquistar o mundo? Eu tô, cara. E você? Quase. O mundo não, mas começando por Curitiba tá bom. A rua aqui seria um bom começo, né? Vamos fazer um teste? Vamos. Ele tá preparado pra conquistar o mundo. Nós temos que conquistar os seres. Temos que transmitir paz, carinho, amizade e brincadeira como essa. Não é ótimo? Fechou? Bom, após a enquete sobre Napoleão, nós vamos entender o seguinte. Nós vamos ver a divisão do período napoleônico. Que divisão é essa? O consulado e o império. O consulado, onde Napoleão sobe ao poder como um dos cônsules, perante um cônsul vitalício que é ele próprio. Vamos entender o seguinte, são 3 cônsules, mas ele é o cônsul vitalício. Na teoria, ele sairia apenas com a morte. Bom, mas vamos entender o seguinte, no consulado, entre 1799 e 1804, muitas coisas aconteceram. Um desses exemplos é a criação do Banco da França.
Banco da França esse que existe até hoje. Vale ressaltar o seguinte, vamos fazer uma comparação rápida. O Banco do Brasil, hoje, estamos mais ou menos entre o quarto ao quinto Banco do Brasil. Os historiadores divergem. Lembrando que o Banco do Brasil foi criado em 1808 por Dom João VI, quando ele chegou aqui. Um dos pontos das reformas joaninas. O Banco da França está até hoje. Outro ponto é a moeda francesa, o franco, que só veio a ser substituída pelo euro dentro da lógica da União Europeia. Sabe o Brasil? Lembra o Brasil? Réis, cruzeiro, cruzado, entre outras, real. A França, franco. Bom, um outro ponto interessante é a reorganização do exército napoleônico, onde este, Napoleão, fez um acordo, uma paz com os países que combatiam a França dentro da lógica do regime absolutista e a queda do sistema a partir da Revolução Francesa. Bom, essa reorganização, essa paz, durou um ano, depois Napoleão veio atacar. Outro ponto interessante é o processo industrial feito por Napoleão na França. É a chamada Revolução Industrial Francesa. Além disso, Napoleão aboliu a escravidão, ou melhor dizendo, revogou a abolição da escravidão nas colônias francesas, que levaram a várias revoluções, como tendo, por exemplo, a revolta do Haiti, que vai levar à proclamação da República do Haiti no ano de 1804, levando aquele país à miséria absoluta como é até hoje. Entenda o seguinte, mas o ponto principal, o ponto mais importante do período do consulado foi a criação do Código Civil Napoleônico. Este Código Civil Napoleônico que simplesmente está fortalecendo os direitos e deveres do cidadão perante o Estado, do Estado perante o cidadão. Bom, esse Código Civil Napoleônico serve como base mesmo, de todas as constituições democráticas. Código Civil Napoleônico, então, vai garantir os direitos e deveres do Estado com o cidadão, do cidadão com o Estado. Mas, o que mais vai chamar a atenção, o ponto culminante da era napoleônica é a autocoroação de Napoleão Bonaparte, que convida o Papa Pio VII a ir lá até a França para coroá-lo. Mas ele vai se autocoroar. Napoleão Bonaparte, imperador. Bom, nós vamos ver agora a segunda parte do período napoleônico, o Império Napoleônico, que vai de 1804 a 1815. Vocês ouviram no texto que o Napoleão, sarcasticamente, ironicamente, chamou o Papa Pio VII e se autocoroou e ainda coroou a Josefina. Bom, após se tornar o imperador, ele promove uma política externa baseada na guerra e baseada na expansão territorial. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada no mapa, no expansionismo napoleônico, como ele foi? Então vamos ver, vamos observar. Bom, Napoleão Bonaparte, em verde, você vai ter os territórios que Napoleão vai anexar. Em salmão, você está vendo, bem claro, a França. Em verde, repito, os territórios que ele está tomando. Por exemplo, o Grande-Ducado de Varsóvia, a futura Polônia. Ele cria aqui no mapa a Confederação Germânica e a Confederação do Reno. Essa unidade que ele cria nesses territórios vai dar um impulso mais à frente ao processo de unificação de ambos os territórios, a unificação alemã e a unificação italiana, ou seja, a formação da Alemanha e a formação da Itália. Muito bem. Aqui em cinza, vocês estão observando os territórios que vão fazer frente a Napoleão, ou seja, os inimigos. Os principais, Inglaterra, Prússia, Rússia e o Império Austro-Húngaro. Bom, mas, pela lógica napoleônica, ele tinha um inimigo a ser vencido, a Inglaterra. O desafio para Napoleão era tomar a Inglaterra. Só que a Inglaterra tinha a melhor marinha. Isso dificultava as pretensões napoleônicas de dominar a Europa e acabar com todos os seus inimigos. Napoleão chegou a ter duas ideias interessantes para poder invadir a Inglaterra. Uma, utilizando balões.
na qual as tropas desceriam dentro da Inglaterra. A outra, e mais curiosa que seja, Napoleão planejava cavar um túnel que ligasse a França e a Inglaterra pelo Canal da Mancha. Associaram? O Eurotúnel de hoje. Esse Eurotúnel parte de um plano de Napoleão para invadir a Inglaterra e tomar a Inglaterra. Muito ambicioso para a época, né? Interessante. Bom, só que a Inglaterra tinha a melhor marinha e eu tenho que derrotar a Inglaterra. Como fazer? Em 1806, Napoleão gerou o chamado bloqueio continental. O que era o bloqueio continental? Que tem um nome oficial, Decreto de Berlim, assinado em 1806, na mesma cidade. Bom, o bloqueio continental proibia as nações